Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Unido Bosco. E hoje é um prazer estar aqui com a Aline e com a Jennifer, que são acadêmicas do último período do curso de Psicologia aqui da nossa instituição. Bom, e elas estão aqui com uma missão bem especial, que é representar o projeto Elas Unidas Enfrentando a Violência contra a Mulher. E a gente vai fazer então um bate-papo sobre esse projeto, para entender do que ele trata, né, um projeto de extensão, e para entender também um pouquinho sobre esse tema. Se vocês quiserem se apresentar inicialmente, né, só para... Eu já apresentei vocês, mas se quiserem falar, podem falar, tá? Eu sou a Aline, estudante do último período de Psicologia. Eu sou a Jennifer, eu também sou estudante de Psicologia do último período. E a gente iniciou esse projeto como um projeto de extensão, para ficar fixo aqui na faculdade. A gente quer que seja um projeto que continue, né? Não é um projeto que acabe nesse ano, mas sim que ele dure por muito tempo, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo principal, né? Que é conscientizar, ajudar, dar um apoio a todas as mulheres que estão lutando contra essa luta, né, da violência, porque é difícil para elas identificar que estão passando por um relacionamento abusivo. E eu acho que o foco inicial é esse, é ajudar elas a identificar que esse relacionamento que ela está é um relacionamento abusivo. É um tema que eu acho que é muito importante, né? E, na verdade, até só para também situar os nossos ouvintes, em relação à questão do projeto de extensão. Porque o projeto de extensão, ele já é algo que é fundamental quando a gente está pensando dentro das instituições universitárias. A gente fala muito sobre o tripé, né? Que é, então, ensino, pesquisa e extensão. E a extensão é quando a gente consegue fazer com que um pouco desse debate que nós temos aqui dentro chegue até a comunidade, chegue até a sociedade. E o tema, nesse sentido, também é algo que é muito importante, né? Porque a gente vê que a questão da violência contra a mulher, ela é um assunto que tem sido bastante falado, bastante comentado, mas a gente sabe que tem um longo caminho a percorrer em relação a isso, e a questão da conscientização, que eu acho que é justamente esse o projeto, né? Que a Aline e a Jennifer estão aqui apresentando para a gente hoje. Então, para a gente entrar um pouquinho nesse tema, eu gostaria que vocês falassem o que a gente pode identificar como violência em relação a esse comportamento, né? Como que essa violência contra as mulheres, ela se manifesta? Para elas perceberem que elas estão nesse relacionamento, eu acho legal a gente começar pela moral. Porque quando a gente fala de violência, todo mundo pensa que o que tem mais peso, o que importa, claro que não diminuindo o peso da física, mas eu acho que a moral está muito presente e as mulheres não identificam essa violência no relacionamento que elas estão. E começa por uma simples fala, né, dele de você não é boa o suficiente, você depende de mim nesse relacionamento. Se eu não te quero, quem vai te querer? Então, são falas pesadas que a mulher acaba não identificando no relacionamento que ela tá, que é uma violência, porque ela se diminui, né? Ela vive o relacionamento em função do parceiro que ela está. Então, ela esquece da função dela nesse relacionamento. E o quão importante que ela é nesse relacionamento, né? Porque para ela, se ela não apanhou, ela não tá sofrendo uma violência. Então, acho que é importante a gente destacar isso como um ponto importante do relacionamento abusivo. E também eu acho que é interessante a gente destacar também a patrimonial. Que muitas vezes as mulheres nem sabem, porque o acesso à conta delas, eles tiram tudo, eles tiram o poder da mulher ali mesmo. Não tem acesso mais à conta bancária, ela fica sem acesso ao convívio com as pessoas do trabalho. Porque ele fala, você não precisa trabalhar, você não é suficiente para estar lá, então por que você está trabalhando? Fica em casa, teu lugar é aqui em casa. Então ela tira ele desse círculo social, né, de estar em comunidade. Acho que é muito importante a gente evidenciar. E aí, quando vai ficando mais grave, é que ele tira completamente os documentos dela, né? E aí, sem documento, como que a mulher vai conseguir ter uma vida fora do relacionamento, fora da casa dela? Certo. É um ponto que eu acho que é muito importante, né, que a Aline estava colocando agora, que é uma coisa que realmente nós conseguimos observar até de forma recorrente, porque o que acontece? Essas microagressões, talvez a gente possa falar nesse termo, né, não micro no sentido delas não gerarem, não surtirem um efeito, mas micro porque elas se tornam cotidianas, elas muitas vezes já são um indicativo, um indício de que o comportamento desse companheiro, né, desse parceiro, está sendo um comportamento tóxico.
Então, a gente vê muito acontecer de ter uma fala um pouco mais exaltada por parte do companheiro, ou de ter, como a Aline pontuou, algum tipo de agressão moral, então psicológica também, acho que nesse sentido a gente pode considerar, né? De tentar invalidar essa mulher, ou de tentar fazer com que ela mesma não acredite em muito do que ela faz e de quem ela é. E isso, muitas vezes as mulheres acabam olhando e falando, não, mas é porque ele estava nervoso naquela situação. Foi uma coisa muito pontual, foi muito específica, ele não é assim, ele só se exaltou naquele momento porque, e muitas vezes até introjetando esse discurso da culpabilização, do tipo, não, eu que deixei ele alterado, eu que realmente fiz com que ele ficasse nesse estado, mas não é o estado normal, vamos dizer assim. E a gente vê que, na realidade, quando começa com esse tipo de comportamento, já é um sinal para procurar ajuda, né? Já é um sinal para começar a refletir sobre que forma que esse relacionamento, essa relação está se construindo. Principalmente no sentido de que quando a gente já tem essa ultrapassagem, já é um limite, já é uma barreira que é ultrapassada e em muitos casos vai gerar essa outra situação. E quando a gente está falando também da questão patrimonial, acho que é muito importante, né? Aí eu vou trazer um pouquinho só desse contexto histórico, porque historicamente a gente vê que as mulheres foram por décadas, séculos, né, restringidas ao espaço doméstico. Então, quando começa a ter essa saída do espaço doméstico e essa tentativa de inserção, isso está muito ligado com uma ideia de emancipação feminina, de a mulher conseguir estar nesses espaços e não precisar ficar vulnerável, não precisar ser dependente de uma relação que está sendo tóxica para ela, por exemplo. Mas a gente vê que mesmo com todas essas questões, nós estamos num contexto ainda que existe, isso permeia o imaginário social, vamos colocar assim, né? É algo que faz parte do cotidiano, então a gente acaba se deparando com esse tipo de situação. E isso é muito fácil de a gente perceber, principalmente quando nesse relacionamento já possuem filhos, né? Porque a partir do momento que o filho está presente, é muito mais difícil para a mulher sair desse relacionamento. Porque ela pensa, muitas vezes, ela para de pensar nela e no sofrimento dela para pensar no filho. E aí, será que eu vou dar conta de criar esse filho sozinho? Será que eu vou ter condições de manter uma escola, cuidados básicos com a criança? E o abusador se aproveita disso, né? Do ponto fraco. E aí faz com que ela continue nessa situação, continue dentro de casa, não vai trabalhar. Não, olha, pensa bem, se você sair trabalhar, você está abandonando o teu filho. E aí é o que vem toda aquela questão que você falou da culpa, né? E aí elas não saem do relacionamento, porque se elas saírem, se elas abandonarem o relacionamento, a culpada vai ser elas. E é difícil para elas entender essa parte, né? Que não, elas não são a culpada. Sim. Mas até dentro desse contexto de violência, a gente tem um ciclo de violência, que é o primeiro ali, o momento da discussão, que é onde a pessoa se exalta, grita e tudo mais. E o segundo momento é o segundo da explosão, que é quando ocorre um ato de violência, pode ser física, pode ser sexual. E o último ciclo é o ciclo da reconciliação, que é onde o homem vem e fala, eu fiz isso porque você causou, ou a culpa foi sua, ou me desculpa. E muitas vezes também tem aquele de trazer flor e falar, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Se você se sente manipulada, se você se sente forçada a alguma coisa dentro de uma relação, isso não é legal. E você tem que procurar ajuda, sim. Com certeza. Acho que o que a Jennifer está trazendo aqui também é que, em alguns casos, a gente observa um modo de comportamento que vai ser um modo de comportamento repetitivo, né? E é sempre acompanhado de um discurso que fala que o companheiro mudou, né? Então, que ele refletiu, que ele pensou sobre isso, e agora ele está num comportamento diferente. E, em muitos casos, é um tempo muito rápido, né? Entre uma ação de violência e essa tentativa de reconciliação. Um tempo que a gente nem consideraria suficiente para a pessoa refletir sobre as próprias ações e ter algum tipo de mudança. E aí, nesse sentido, acho que é muito importante a gente destacar, né, ressaltar o fato das mulheres identificarem esse comportamento repetitivo, identificarem essa questão da violência. E uma outra coisa que eu fiquei aqui pensando também é sobre o fato de que muitas vezes a mulher fala, não, mas no meu caso é diferente. Comigo não é assim. Isso aqui foi realmente uma coisa específica, não se trata disso que vocês estão falando. E a gente vê que na maior parte das vezes as mulheres acabam achando isso, né? Que não é isso que está acontecendo efetivamente, que foi só uma coisa pontual, quando na realidade a gente já entende que faz parte de um processo muito mais estrutural, muito mais sistemático e que vai provavelmente voltar a acontecer. E aí a questão, inclusive, que se torna mais perigosa
é a partir do momento em que começa a agressão física, né, que a gente estava falando, até porque pela questão do controle mesmo, de como que fica essa relação. E aí, nesse sentido, como que então a mulher consegue identificar, que eu acho que é um pouco disso, assim, né, como que ela consegue assimilar que isso está acontecendo efetivamente, e a partir do momento em que ela entende isso, que ela já conseguiu assimilar, como que ela faz para procurar ajuda? Eu acho que para ela conseguir entender, é prestar atenção nesses detalhes que a gente estava conversando agora. É identificar esse ciúme exagerado. Eu acho que começa nesse ciúme exagerado. Em como o abusador está falando com ela. Como ele se refere a ela, qual é o tom da voz, se ele usa uma voz mais grave, mais forte, se ele muda o comportamento em casa e com outras pessoas perto. Porque eu acho que é uma coisa importante da gente falar também, que em casa ele trata ela como se fosse um nada. E aí, na frente dos outros, é a melhor mulher do mundo, é a minha esposa mais linda, mas em casa, não, você não presta pra nada. Não, eu não vou levar você no evento da minha empresa porque você não tem um corpo adequado, você não está se vestindo bem. Sua profissão, não, que profissão? Você nem tem uma profissão. Então, acho que ele diminui muito. Eu acho que prestar atenção nesses casos, eu acho que é o início, assim, porque é a partir daí que começa a violência. A violência, na verdade, a violência já está aí, né? Essa aqui na forma de fala. E aí, depois desses passos, vai gerando a violência física. E também a violência no abuso, né? A partir do momento que você diz não e o teu não é respeitado, eu acho que você já pode ter como um sinal de alerta. Sim. Porque se você falou não e aquele não foi ignorado, você precisa estar atento a isso. Porque é seu corpo, é a sua vida, é as suas regras. Se você está colocando esse limite e a pessoa não está seguindo esse limite, algo está errado aí. E não é com você, é com a outra pessoa, é sobre a outra pessoa. Então, acho que o primeiro passo para a gente identificar seria prestar atenção nesses pequenos sinais. A proibição de você sair com seus amigos. Porque começa aí, né? Não, por que você vai com ele? Vamos outro dia nós dois. Mas é um evento da empresa. Não, mas não vai. Vamos ficar aqui e a gente faz isso depois. Então, ele vai também tirando ela desse ciclo. Eu acho que é muito importante prestar atenção em todos esses sinais. E depois de uma briga, claro, se vier o presente, sempre depois de uma briga, eu acho que é bom ficar atento. É que no início do relacionamento abusivo, esses sinais são muito sutis, né? Ali ela começa a se afastar dos amigos. Então é tudo muito sutil, é mais complicado de observar, mas tem sim chance de observar, tem chance de sair desse ciclo de violência, sim. E os canais para denúncia é o 180, que é um canal de atendimento gratuito que ele tem em todo o Brasil. Também temos a Delegacia da Mulher, que acontece para você ir lá fazer boletim de ocorrência, medida protetiva. E também temos a Casa da Mulher Brasileira, que tem um apoio jurídico, psicológico e também um acolhimento. Então, acolhe tanto a mulher que sofre a violência, quanto o filho, se tiver filho e tudo mais. E aqui na faculdade também estamos implantando o Elas Unidas. Olha só que legal. Então, assim, eu acho que o que a Aline e a Jennifer estão trazendo um pouco pra gente é o fato, são algumas estratégias, né, que esse abusador, no caso, vai acabar utilizando. Então, essa questão, acho bem importante também da gente destacar, essa questão do isolamento social, né? Por quê? Porque é uma das primeiras tentativas ali de conseguir realmente manipular essa mulher, né? Porque a partir do momento em que ela não vai ter outras pessoas para se comunicar, outras pessoas para relatar o que está acontecendo, fica mais fácil para esse companheiro, né, conseguir pegar a narrativa e fazer da forma como ele quer fazer. A partir do momento em que você tem relações próximas, seja com a sua família, seja com seus amigos, seja com seus colegas, e você começa a comentar um pouco do que você está passando, é muito possível que alguém próximo até perceba e fale, olha, isso aqui não é comportamento típico do que nós consideramos como um relacionamento saudável. Então, já pode dar um indicativo, então, isso é muito importante, né? Quando você observa que existe uma tentativa de cercear a sua comunicação, de cercear o seu círculo social, ou de restringir, e às vezes também são algumas coisas tão sutis que não parece assim, ele começa a fazer comentários de outra pessoa, mas eu não gosto da fulana porque ela faz tal coisa, eu acho que essa pessoa não é boa pra você, e vai criando essas coisas, e muitas vezes é justamente
importante nesse sentido. E a questão também, né, que as meninas passaram aqui, então, quais são os canais que a gente pode utilizar, eu só queria destacar que ainda a gente pode considerar que existem alguns estágios ou etapas, né, da violência. Então, num primeiro momento, por exemplo, se a mulher começa a perceber esses sinais, mas não chegou na questão da violência física, ela pode procurar algum desses espaços com ajuda psicológica para tentar entender. E nesse caso é muito importante mesmo que tenha esses espaços, porque são pessoas que não conhecem, né, o companheiro e vão acabar tendo, às vezes, até uma interpretação um pouco mais imparcial em relação a isso. Que eu acho que é fundamental, né? Quando a mulher consegue verbalizar e falar o que ela está passando, para quem não conhece essas pessoas, não conhece o círculo que ela está inserida, pode perceber coisas que ela mesma não iria perceber, né? Então eu acho que é meio que nesse sentido, assim. Isso seria o ideal, né? Identificar no começo, porque quanto mais você vai se aprofundando, se afastando dos amigos, quando um amigo fala isso não é um relacionamento saudável, ao invés de você chegar e conversar e procurar entender aquilo, você se afasta da pessoa. Aí você só vai se afundando e fica muito mais complicado para você sair daquele ciclo de violência. E é importante ressaltar que agora aqui com o nosso projeto na faculdade, além de o apoio dos outros cursos que a gente foi abraçado pelos outros cursos aqui da faculdade, evidenciar essa questão também do apoio psicológico que a gente tem aqui. A gente está oferecendo espaço para essas mulheres mesmo, para ela vir conversar, contar como ela está se sentindo em relação a isso. Mesmo que ela não esteja identificando que seja um relacionamento, ela sabe que alguma coisa não está legal. E aí aqui é um espaço para ela mostrar, conversar com o pessoal da psicologia mesmo. E aí também, claro, que se entrar aí já num estágio mais avançado, e aí a gente entra com o direito, que o curso de direito abraçou o nosso projeto, né? E eles estão aí para ajudar nessas questões legais. Então, a gente gostaria de evidenciar o projeto que também bacana, que está acontecendo aqui dentro da faculdade. Isso, é bem importante, né? Até se vocês puderem, agora a gente já está indo para a parte mais conclusiva aqui, né, do nosso episódio de hoje. Eu acho que se vocês puderem falar um pouquinho sobre como funciona esse papel da comunidade em geral e da psicologia, e aí falar um pouco como também que quem está assistindo, né, quem está escutando a gente, consegue ter contato com o projeto, por exemplo. Isso, bacana. A questão dessa violência na comunidade, eu acho que a gente resumiu um pouco já no começo, porque vem de uma questão histórica, com certeza, porque o homem, querendo ou não, conquistou um espaço dentro da sociedade, né? Que diminui, querendo ou não, o espaço da mulher. Que agora a gente está conseguindo lutar e ter o nosso espaço já há algum tempo em relação a isso. Mas a gente nota que quando ela está nesse relacionamento abusivo, ela perde totalmente esse espaço. E a comunidade, querendo ou não, se fecha para essa mulher. E às vezes ali na casa dela, a própria família fala, não, mas ele é tão bonzinho, olha, ele é um cara exemplar, é para você casar, é para um excelente pai, ele não faz isso. Será que é tudo isso que você está pensando? Você não está estressada do seu trabalho? Você não está estressada por ser mãe, por chegar em casa e ainda ter várias tarefas? Então eu acho que a comunidade, a sociedade, ela diminui o sofrimento da mulher. Então eu acho importante a gente falar sobre isso. Porque a gente precisa reforçar que essa violência não é uma coisa comum e que ela não pode acontecer. Sim. A gente precisa cessar isso, fazer com que esse relacionamento abusivo acabe, ou que se não acabar, que a gente consiga identificar no início. E a gente só consegue identificar realmente com o apoio, porque sem apoio é muito difícil para uma mulher sair desse relacionamento. Porque ela acha realmente, ele já colocou tanto na cabeça dela que ela não é capaz, que ela acha que ela não é capaz. Então, sem ele, ela não é nada. E ela fica com essas palavras na cabeça, e essas palavras vão ficar martelando ali na cabeça dela sempre que ela for tentar fazer alguma coisa. Eu acho que o apoio que as pessoas precisam dar para essas mulheres, não colocar elas como culpadas, porque eles transformam a vítima em culpada. Infelizmente, a sociedade de hoje transforma a vítima como a maior culpada de não ter dado certo. O relacionamento acabou porque você saiu de casa. Mas ninguém tá vendo o que ela estava passando na casa dela. Porque lá no convívio com o grupo, o relacionamento era perfeito. Mas lá na casa, ninguém escutou ela. E aí que chegam os casos até de morte, né? Que é o que a gente vê
feminicídio acontecendo muito. Bom, e aí a gente desenvolveu esse projeto com o intuito de ajudar essas mulheres. Desde o início do ano a gente iniciou esse projeto com... o intuito é rodas de conversa, né, no caso, palestras educativas, no caso agora os podcasts, mas o foco do projeto mesmo é esse acolhimento psicológico. Então a gente vai fazer as rodas de conversa, onde a gente vai estar ali para escutar, acolher e direcionar essa pessoa. Se for um abuso, uma violência física, a gente vai saber para onde direcionar, onde tem que ficar. Então a gente vai estar ali para ajudar, acolher. E eu acho que o intuito do projeto é esse. Eu acho que tudo isso que a Jennifer falou, eu acho que é oferecer o espaço para a mulher. Eu acho que o principal é oferecer o espaço para ela expressar tudo que ela está sentindo através do choro, através do silêncio. Eu acho que é só essa questão do oferecer o espaço e acolher ela, para aí ela conseguir identificar realmente que ela está nesse relacionamento e aí o que ela vai fazer com isso. Sim. Acho que um pouco, né, também do que elas estão trazendo agora é essa questão de como que muitas vezes a rede de apoio, que é fundamental, inclusive, e a gente está chegando ao ponto de ser realmente uma questão de vida ou morte, né? A gente vê muito isso frequente. Então, essa rede de apoio, essa rede próxima, acho que um ponto fundamental aqui é deixar claro que precisa tomar muito cuidado para não invalidar o discurso dessa mulher. Então, porque é exatamente isso, né, que a Aline estava colocando. Em alguns casos, quando a gente tem pessoas próximas, a gente acaba tentando trazer uma outra perspectiva, ou dizer assim, mas ele não é tão assim, veja, na frente de todo mundo ele é tão legal, todo mundo gosta dele, como é que você tá falando uma coisa dessas, né? Por mais que a gente pense isso, às vezes, de pessoas que a gente conhece, é bacana a gente não falar isso quando uma mulher tá falando sobre um relato de experiência dela, ainda mais quando é um relato de experiência no espaço privado, que é o espaço doméstico, e algo que é de fórum íntimo também, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado para não querer opinar. Se a pessoa tá falando, se a mulher tá falando, a gente precisa validar essa fala dela. A gente pode até dizer, olha, eu nunca observei um comportamento, nunca percebi esse tipo de comportamento desse homem que você está falando, mas se você está dizendo que isso está acontecendo, então eu vou acreditar no que você está me dizendo, porque às vezes é o que faz a diferença para a gente conseguir ajudar essa pessoa. E aí também um pouco do que a Jennifer colocou em relação a essa questão do acolhimento, só reforçar também que para as mulheres que precisam procurar ajuda, não terem vergonha, né? Porque eu acho que em alguns casos pode gerar aí uma vergonha de primeiro conseguir assimilar e aceitar que está passando por isso e aí procurar ajuda, né? Mas eu acho que não é algo para se ter vergonha, muito pelo contrário. É algo, quando a gente está falando nos termos psicológicos, inclusive a gente está falando de saúde mental. A gente está falando, claro, de saúde física, de integridade física, mas a gente está falando também de saúde mental. E aí, toda vez que a gente fala de saúde mental, a gente precisa ter essa coragem, né, de ir atrás para conseguir sair dessa situação, para conseguir melhorar. Bom, meninas, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. Querem deixar um recado final? Eu acho que que é importante a gente falar, antes só de encerrar mesmo, é que depois que a mulher sai desse relacionamento, a gente também não invalidar o sofrimento dela. Porque esse sofrimento vai se prolongar. Porque aí que depois que ela saiu é que ela vai entender que ela estava nesse relacionamento. Então acho que a gente não pode esquecer disso. Antes da gente finalizar, só lembrar disso. Porque depois que ela sai, às vezes vem a fala do nossa, mas já faz 6 anos que você tá solteira, que você saiu desse relacionamento e você ainda tá sofrendo. Você ainda tem ansiedade, você tá nessa depressão. Então, acho muito importante a gente não esquecer desse detalhe. Sim. Inclusive, o nosso projeto ele é voltado para mulheres que sofrem violência e que já sofreram violência. Então, se você passou pela violência e ainda tá sofrendo, pode procurar a gente, que a gente tá ali também. Juntas somos mais fortes, né? Que legal, obrigada pela participação de vocês, um tema super importante, né, fundamental, extremamente necessário, e acho que é isso, então a gente conclui com esse recado muito importante para que as mulheres que precisam procurem ajuda e para que não seja invalidado, né, toda essa experiência e que elas tenham esse apoio. Parabéns pelo projeto de vocês, é muito incrível mesmo. E para você que está acompanhando a gente, hoje nós ficamos por aqui, até o próximo episódio.